Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, no capítulo de número 21. 1 Reis, no capítulo de número 21. Quando os irmãos encontrarem, se puder dar uma glória a Deus aí no seu lugar. 1 Reis, capítulo de número 21. Reis, capítulo 21. Quem encontrou diz amém? O tema da mensagem esta manhã é: tire a mão do que é meu. Qual é o tema? Tire a mão do que é meu. Vamos lá, vamos ler o texto. Diz assim: e sucedeu depois, versículo 1: sucedeu depois destas coisas, que tendo Nabote, o jizreelita, uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, porque esta vinha está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Versículo 3. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara. Pois este lhe dissera: não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado em sua cama, virou o rosto e não quis comer. Vamos orar, queridos. Pai, te damos graças, Senhor, nesta manhã, por tua palavra, por tua presença, e pedimos a ti, Senhor, que a tua palavra hoje venha de encontro ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de um período em Israel, onde o rei de Israel se chamava Acabe e sua esposa Jezabel. Qual é o nome do rei? Me ajuda aí, qual é o nome do rei? Acabe e sua esposa Jezabel. E o texto diz que nesse tempo, próximo ao palácio do rei, havia uma propriedade, uma vinha, uma plantação, vou dizer assim, de pé de uva. Uva nem tem pé, né, irmãos? Mas do nosso jeito de falar, uma plantação de vinha. E esta plantação, essa propriedade, esse lugar, esse terreno que tinha essa plantação, tinha um proprietário. E o nome do proprietário desta vinha era Nabote. Qual é o nome dele? Nabote. Então preste atenção, que Nabote, ele tem uma propriedade que está ao lado, muito próxima do palácio do rei Acabe. E essa propriedade, esse terreno, a gente não sabe o tamanho do terreno. Pesquisei, mas a gente não consegue dimensionar o tamanho que era esta vinha, esse terreno. Mas certamente era algo considerável, era algo bom, era um terreno bom, era algo de encher os olhos, porque nesse terreno Nabote havia plantado uma vinha. E na Bíblia, quando a gente lê esse texto, essa vinha ficou conhecida como a vinha de Nabote. Ficou conhecida como o quê? Me ajuda essa manhã, ficou conhecido como o quê? A vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Então olha que coisa interessante. Essa vinha, irmãos, a vinha de Nabote, Nabote não tinha comprado, era uma herança. A Bíblia nos conta que esta vinha era uma herança dos pais de Nabote. Seus pais morreram
e deixaram para Nabote como herança esse lugar. E olha que coisa interessante, então seus pais possuíam esta vinha, e após a morte, esta vinha passa a ser agora propriedade de Nabote, mas é propriedade como herança. Eu poderia dizer, era como se fosse um presente dos pais dele para Nabote. Quando os pais morrem, deixam como presente, deixam como herança esta vinha para Nabote. Do outro lado então a gente entendeu, a vinha, o lugar, o proprietário é Nabote. Ele não comprou, mas ele recebeu de herança como um presente dos seus pais. Ao lado dele está quem? Está o palácio do rei Acabe. E o que acontece? Acabe, por ser o rei da nação, é um homem muito rico. Acabe tinha tudo o que queria. Acabe tinha todas as riquezas. Acabe tinha uma grande quantidade de terra. Ele não tinha apenas o palácio, mas havia uma grande quantidade de terra que era de Acabe, era do rei. E como era de costume, Acabe como rei, ele comprava o que ele queria. Era de costume, como o homem mais poderoso, podemos dizer assim, da nação, porque ele é o rei da nação. Quando ele queria algo, queria uma terra, comprava, tomava, fazia o que quisesse, mas aquela terra era dele, passava a ser dele. Então Acabe estava acostumado como rei fazer suas propostas para as pessoas. Acabe tinha costume de fazer uma proposta para alguém: olha, eu quero comprar o seu terreno. E qual era o costume? As pessoas, ou para agradar o rei, ou por alguma intimidação, logo aceitavam e vendiam suas posses para o rei, ou por medo, ou por tentativa de agradá-lo, ou por algum interesse, ou por alguma boa proposta. Enfim, era costume de Acabe esse tipo de situação. E o que acontece, irmãos? Que tem um mistério que eu quero trabalhar com você aqui esta manhã. Porque por mais rico que Acabe fosse, por mais poderoso que Acabe fosse, por mais terras que Acabe tivesse, tinha algo em Israel que Acabe não possuía. Por mais que Acabe chegasse no pátio do seu palácio e pudesse contabilizar a quantidade de terra que ele tinha, a quantidade de dinheiro, de ouro, por mais que Acabe era um homem muito rico, talvez o homem mais poderoso da nação, tinha algo em Israel que Acabe não tinha. E aqui vale até uma reflexão para nós: ninguém consegue ter tudo. E Acabe, mesmo tendo muita coisa, tinha algo que ele não era dele, era de Nabote. Havia algo em Israel que enchia os olhos de Acabe, mas Acabe não tinha o que fazer, porque não era dele. E o que enchia os olhos de Nabote? O que enchia os olhos de Acabe? A vinha de Nabote. Ele tem muita coisa, mas o que enche os olhos dele é a vinha de Nabote. Então vale a gente pensar esta manhã. E eu queria pregar para você esta manhã, e eu queria que você me permitisse a gente se comparar com Nabote. Na mensagem desta manhã, Nabote sou eu e você. Na mensagem desta manhã, Acabe é quem? Acabe é o diabo representado aqui nesta manhã. Eu quero fazer essa conexão nesta mensagem. Eu quero fazer esse paralelo nessa mensagem, porque existe algo aqui interessante. O diabo, apesar de possuir muitas pessoas, apesar de possuir muitas coisas, uma certa feita o diabo pega Jesus e leva Jesus a um lugar para Jesus poder ser tentado. E o diabo diz assim: olha, vou te entregar tudo, porque esse mundo pertence a mim. Eu te entrego tudo, coloco tudo diante de ti, Jesus, se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo estava dizendo para Jesus que ele domina, ele tem um poder sobre muitas coisas deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem está me entendendo até aqui diz amém comigo. Então o diabo, apesar de possuir muitas coisas, ele chega ao ponto de oferecer a Jesus os reinos da terra. Apesar de do diabo ter o controle da vida de muitas pessoas, apesar dele dominar a vida de muitas pessoas, tem algo que ele não tem e ele quer. E o que ele não tem e o que ele quer? Ele não tem mais a sua vida e ele quer tomar de você a herança que Deus te deu. Por isso que o tema da minha mensagem esta manhã é: tire a mão daquilo
que é meu. Diz comigo, tire a mão daquilo que é meu. O que o diabo não tem? Ele não tem mais a sua vida. Porque o dia que você entregou a tua vida nas mãos de Jesus, você se tornou filho de Deus. Quantos concordam? Digo glória a Deus comigo aqui essa noite. Mas existem algumas heranças que Deus deu para nós. Tem uma herança que o pai deixou para Nabote, mas Acabe quer tomar a herança de Nabote. O diabo quer a todo custo aquilo que Deus, como pai, deixou para mim, deixou para você. E eu vim nesta manhã pregar esta palavra para lembrar você que você tem o direito de escolha, de entregar nas mãos do diabo ou dizer não. Nós temos o direito de escolha, se eu entrego nas mãos do inimigo aquilo que é minha herança, ou se eu digo não. O inimigo então é como Acabe, ele quer a todo custo, ele quer a todo preço aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Acabe quer a todo custo aquilo que o pai de Nabote colocou nas mãos de Nabote. Mas eu tenho uma pergunta para você esta manhã: você vai entregar aquilo que Deus deu nas tuas mãos para o seu inimigo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Diz comigo, eu não vou entregar nas mãos do meu inimigo aquilo que Deus me deu. Quem concorda comigo, diz um glória a Deus aqui bem forte esta manhã. Irmãos, se a gente der bobeira, o inimigo pega aquilo que nós temos. E eu quero que você caminhe comigo nesta manhã como um alerta para nós. Se a gente der bobeira, o diabo toma a herança que Deus nos deu. Olha comigo no versículo 1 mais uma vez, por gentileza. Versículo 1, olha o que diz. Sucedeu depois dessas coisas que, tendo Nabote, o jizreelita, uma vinha em Jizreel, junto ao palácio do rei Acabe, rei de Samaria. O versículo 1, eu estou insistindo em dizer para você que a vinha de Nabote, ela era bem situada. Ela estava próxima ao palácio de Samaria, ou seja, ela tinha uma boa localização. E a sensação que eu tenho, irmãos, era que quem olhasse para o palácio do rei Acabe, acabava de alguma forma vendo a vinha de Nabote, porque estavam próximos. A vinha de Nabote está próxima do rei. Então, inclusive, o rei Acabe, o que incomodava o rei, que quando ele chegava no pátio do seu palácio, quando ele acordava pela manhã e ia ao pátio do palácio, ele olhava algo que não lhe pertencia. O que ele via? Ele via a vinha de Nabote, porque a localização da vinha incomoda Acabe, porque está muito próximo. Acabe pensava todos os dias, esta vinha de Nabote tem que ser minha. Todos os dias Acabe tem essa sensação, essa vinha aqui do lado, isso tem que ser meu, essa vinha tem que ser minha. E olha que coisa interessante, a vinha de Nabote incomodava o rei Acabe, que tinha quase tudo. O pouco que Nabote tem incomoda alguém que tem muito. O pouco que Nabote tinha trazia incômodo para o rei Acabe. E eu queria que você pensasse comigo nesta manhã, porque incomoda muitas pessoas aquilo que você tem, incomoda muitas pessoas aquilo que Deus deu para você, incomoda muitas pessoas, inclusive incomoda o seu inimigo, o diabo, aquilo que Deus colocou na sua vida, incomoda muitas pessoas aquilo que Deus deu para você. Por isso, quando olham para você, por isso, quando olham para a tua vida, o diabo planta no coração de alguém inveja por aquilo que você tem. Quem está entendendo comigo esta manhã? Então eles olham e pensam, a esposa desse cara tinha que ser minha. Alguém olha e pensa, nossa, o marido dela tinha que ser meu. Tinha que ser meu. Por quê? Porque às vezes você está acostumado com o marido, acostumado com a esposa, o tempo vai passando, você passa a valorizar só os defeitos, só as falhas, mas tem alguém olhando e vendo só as
E aí alguém que está do lado, Acabe é vizinho de Nabote. Às vezes alguém que está tão próximo de você, tão próximo de nós, começa a olhar para aquilo que Deus nos deu, aquilo que você tem, e começa a pensar, isso tem que ser meu. A voz dessa menina, que voz? Essa voz tinha que ser minha. A voz desse homem, essa voz tinha que ser minha. O talento que essa pessoa tem, quem dera se eu tivesse esse talento. Quem dera se fosse eu, esse talento tinha que ser meu. Esse trabalho que essa pessoa tem, esse trabalho tinha que ser meu. Essa casa onde a pessoa mora, a pessoa vai te fazer uma visita, chega na tua casa e fala, nossa, essa casa tinha que ser minha. Essa casa tinha que ser a minha. Essa empresa tinha que ser minha. Esse filho que você tem, esse filho tinha que ser meu. Quem dera se eu tivesse um filho assim. Que menino bonito, que menina bonita. Eu queria que meu filho fosse assim. Acabe está do lado de Nabote. E Acabe todo dia de manhã ele levanta e pensa o quê? Essa vinha tinha que ser o quê? Tinha que ser minha. Não se engane. Sempre tem alguém olhando para o que você tem e pensando, isso tinha que ser? Isso tinha que ser meu. Quantas vezes o diabo olha para nós, olha para você, e vê em você um homem, uma pessoa talentosa, uma mulher talentosa. Vê em você um homem fiel, uma mulher fiel a Deus, adoradora. E quantas vezes o diabo olha para mim e para você e pensa, essa pessoa tinha que ser minha, essa pessoa tinha que me servir. Esse corpo, muitas vezes o diabo olha e diz, esse corpo tinha que estar sendo usado por mim para prostituição, para adultério. Essa pessoa bonita, quantas vezes o diabo olha e diz, eu queria usá-la para poder trazer um adultério dentro dessa casa, para trazer destruição numa outra casa. Mas a raiva do diabo, a raiva de muita gente, a raiva de Acabe, é quererem aquilo que você tem, mas o que você tem, ninguém vai tomar no nome de Jesus. Diz, o que Deus me deu, eu não abro mão. Diga mais uma vez com fé, diga, o que Deus me deu. Vamos dizer bem alto, igreja, essa manhã. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema que essas pessoas às vezes entram em crise? É que a esposa que ele queria, Deus deu para você. O marido que ele queria, Deus deu para você. O filho, Deus deu para você. A unção, Deus deu para você. O talento, Deus deu para você. Esse seu jeito de tratar as coisas, Deus deu para você. A família, Deus deu para você. O ministério, Deus deu para você. E se Deus te deu, o inimigo não pode tocar. Se você crê, diz um glória a Deus comigo aqui esta manhã. Quantos estão me entendendo? Agora, o versículo 1 diz que a vinha era do lado. Nabote, Acabe olhava, desejava, mas não podia pegar, porque não era dele. Versículo 1. Mas caminha comigo nesta manhã. Se o inimigo não pode tocar, o que ele faz? Se o inimigo não pode pegar, o que ele faz? Versículo 2, olha para você ver comigo, versículo 2. Quando você encontrar, diz amém. Falou este a Nabote. Acabe está dizendo para Nabote, dizendo, dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa. Te darei outra melhor, ou se desejares, te darei o valor em dinheiro. Se o inimigo não pode tomar, ele faz 3 propostas. Ele faz quantas propostas? Primeira, ele pede. Acabe olhava e dizia, não é meu, mas eu quero. Alguém olha para você e pensa, o que ele tem não é meu, mas eu quero. Então qual é a primeira tentativa? Acabe pede.
O versículo 2 começa dizendo assim: e disse Acabe para Nabote: dá-me a tua vinha, porque está do lado da minha casa. Dá para mim. Essa vinha está do lado aqui de casa, dá para mim. Então ele pede: dá a sua vinha, porque eu quero fazer uma horta nela. Dá a sua vinha, porque eu quero plantar uma horta. Dá para mim sua herança. E quantas vezes o inimigo vem e faz propostas para nós: dá teu casamento para mim, dá os teus sonhos para mim, me dá a tua esposa, me dá o seu talento, me dá o seu ministério, me dá a sua voz. Todos os dias o inimigo nos pede isso como? Muitas das vezes colocando problemas, muitas das vezes colocando desafios, muitas das vezes colocando alguns contratempos no seu casamento. E o inimigo começa a te fazer proposta: dá para mim, ou seja, para com isso, termina, acaba com isso de uma vez. Nos seus sonhos, dificuldade em realizar os sonhos, o inimigo vai colocando isso no nosso coração: entrega esse sonho para mim, abre mão disso. Entrega seu ministério para mim. Como? Ele vai colocando desafios, até que alguém desista e você começa a desistir. O que é isso? É quando a gente abre mão daquilo que Deus nos deu. A gente abre mão assim, facilmente. Acabe faz uma proposta: Nabote, dá a tua vinha para mim, que eu vou plantar uma horta. Nabote poderia ter dito: sim, essa vinha está me dando problema. Nabote poderia ter dito: essa vinha é difícil cuidar dessa vinha, não é fácil arrumar gente para trabalhar nessa vinha, está difícil colher essas uvas, esse negócio está me dando problema, esse negócio está me dando trabalho, tem que capinar esse lote 2 vezes por ano, que luta, quando não chove, essa vinha seca, isso está me dando trabalho, isso está sendo uma dificuldade. Rei Acabe, toma para você. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Pegamos uma herança que Deus deu, algo precioso que Deus deu, mas a gente cansa. Toma, leva. Era isso que Acabe queria, mas Nabote não deixou. Então a primeira coisa: se o inimigo não pode tomar, ele pede. Diga comigo: se o inimigo não pode tomar, ele faz o quê? Ele pede. Segunda proposta que o inimigo faz: Acabe disse para Nabote assim: Nabote, dá para mim a tua vinha, eu vou plantar uma horta. Nabote fica calado. Aí Acabe faz a segunda proposta: vamos fazer o seguinte, Nabote, troca comigo, troca a tua vinha comigo, e eu vou te dar uma outra melhor. Troca comigo que eu te dou outra. Acabe está fazendo uma proposta: troca que eu te dou uma maior, eu te dou uma melhor. Quantas vezes, irmãos, o inimigo vai fazendo a mesma coisa comigo, com você, diante dos desafios? Troca teu casamento comigo, que eu te dou uma outra mulher. Troca teu casamento comigo, que eu te dou um outro esposo, eu te dou um outro homem melhor do que esse que você tem. O inimigo vai gerando isso dentro de nós, vai fazendo a gente enxergar só o problema, só os desafios. E aí o que ele vai gerando em mim e você? Essa sensação que se eu parar por aqui, eu vou ter outro melhor, vou ter um outro homem melhor, vou ter uma esposa melhor, vou ter um casamento melhor. O inimigo vai fazendo propostas para a gente: troca comigo, troca a tua família comigo, abre mão dessa família, desiste dessa família, eu te dou outra família melhor, eu te dou algo melhor, eu te dou uma liberdade maior para você curtir a vida com o que você quiser. Se você abrir mão disso, abre mão do ministério, porque você vai poder cantar onde quiser, você vai poder fazer o que quiser. Abre mão da igreja para você poder fazer o que quiser. O inimigo vai fazendo com que gere em nós o desejo de troca com ele, de trocar aquilo que Deus nos deu por uma proposta. Troca comigo o que você conquistou ao longo de uma vida. Quantas vezes nessa caminhada, estou pastoreando desde 2006, que eu cheguei no Belo Vale, e quantas vezes a gente pega pessoas que têm lá 10 anos, 20, 30 anos, às vezes um casamento, troca, construiu tudo, construiu uma família, mas aí por causa dos desgastes, troca por uma aventura. Pessoas às vezes constroem anos no ministério, na igreja, vai construindo um nome, constrói uma reputação, constrói um ministério, mas de repente troca pelo mundo.
Vai para o mundo, vai tocar no mundo, vai cantar no mundo, vai viver as coisas do mundo. Troca tudo, troca a igreja. Troca a herança que Deus deu. Troca a promessa que Deus deu. Se o inimigo não pode tomar, ele te pede. Se não funcionar, ele te faz uma proposta de troca. Quem está entendendo aqui essa manhã? Pessoas trocam às vezes uma vida séria por uma certa fama na rede social, ao publicar coisas que ela não deveria publicar. Troca. O inimigo quer tomar aquilo que Deus deu para nós. Terceira e última proposta. Se Acabe diz assim: Nabote, dá para mim. Nabote, troca comigo. Aí o inimigo diz para ele: Nabote, me vende, que eu te pago uma boa quantia de dinheiro. Olha isso, propostas. Nabote, eu pago para você o que você quiser. Quantas vezes o inimigo vai fazendo isso com a gente? Pega o talento que Deus te deu, usa para mim, e eu vou te dar dinheiro. Me vende a sua honestidade. Deus te deu honestidade, te ensinou. Você veio para a igreja, veio para Jesus, implantou isso dentro de você. Mas quantas vezes o inimigo faz proposta? Me vende a sua honestidade, que você vai ganhar dinheiro, eu vou te dar dinheiro. Faz isso assim errado, o inimigo vai jogando isso no nosso coração. Troca a sua honestidade, porque você vai ficar rico. Você vai alcançar o dinheiro que você está precisando para resolver as coisas esse mês. E quando a gente está naquele momento de aperto, o diabo só vem e faz uma proposta: troca comigo. Para que você vai continuar sendo honesto assim? Faz isso e isso, você vai ganhar dinheiro. Abre mão do seu tempo com Deus, que você vai poder trabalhar mais, e resultado, você vai ganhar mais dinheiro. Abre tua mão da tua vida com Deus, que você conquistou, que você valorizou. O inimigo vai fazendo isso para a gente. Abre mão do seu chamado, abre mão do seu ministério, que eu vou te dar dinheiro. Abre mão do seu ministério para você ganhar um dinheiro a mais. O inimigo vai fazendo trocas. Abre mão da sua família. Para que ter tempo com a família? Abre mão da família. Você está trabalhando em 2 empregos, eu vou te dar mais um. Trabalha em 3. Trabalha em 4. Faz isso, faz isso. E o inimigo vai fazer. Por quê? Porque você vai ganhar mais dinheiro. Não vai ter tempo para a família. Vai abrir mão da família, mas vai ter retorno financeiro. O inimigo vai colocando essas propostas para a gente. Olha isso, igreja, a estratégia de Acabe. Ou seja, a estratégia é uma só: tomar o que você tem, pegar a herança que Deus deu para você. Então se ele não pode tomar, ele pede. Se você não entrega, ele faz o quê? Ele faz uma proposta de troca. Se você não aceita uma proposta de troca, ele te propõe dinheiro. Ele te propõe benefícios em detrimento daquilo que Deus te deu. Acabe que é a tua herança, mas diz comigo nesta manhã: o que Deus me deu, diga com fé, diga: o que Deus me deu, eu não abro mão. Acabe quer pegar, trocar, comprar. Acabe tem tudo, mas não tem o que Nabote tem. Os pais de Nabote não deixaram nada para Acabe. Os pais de Nabote deixaram uma vinha para Nabote. O que você tem é o que Deus reservou para a tua vida. Deus colocou heranças preciosas nas suas mãos. Tem um crente aqui comigo esta manhã. O que Deus te deu coisas preciosas. Você concorda? Diz um glória a Deus aqui esta manhã. Deus não deu para outra pessoa, Deus deu para você. Diz um glória a Deus comigo aqui esta manhã. A tua esposa, herança que Deus deu para você. Diz um glória a Deus comigo aqui, homem. O teu marido é uma herança que Deus deu para você. Os teus filhos é uma herança que Deus deu para você. O teu casamento é uma herança que Deus deu para você. O teu ministério é uma herança que Deus deu para você. Os teus sonhos é uma herança que Deus deu para você. Teu chamado é uma herança que Deus te deu. Teu talento, sua voz, tua empresa, teu trabalho, Deus colocou nas tuas mãos.
fico pensando o quanto Nabote deve ter trabalhado naquela vinha, o quanto que Nabote dedicou naquela vinha. E aí sabe o que eu penso? Do dia que Nabote recebe a vinha até o dia da proposta de Acabe, Nabote deve ter trabalhado muito na vinha, porque a vinha era de chamar atenção, então a vinha era cuidada. Trabalhou muito para alguém chegar e falar: dá para mim. Eu penso o tanto que você já lutou para chegar até aqui, o tanto que você já lutou pelo seu filho, pela sua filha, o tanto que você já lutou pelo teu casamento, o tanto que você já lutou pelos seus sonhos, o tanto que você já lutou pela herança que Deus te deu, o tempo que você vem se esforçando. E a minha pergunta para você nesta manhã é: depois de lutar tanto, você vai abrir mão logo agora? Você vai abrir mão do seu talento, que você já lutou tanto, já investiu tanto? Você vai abrir mão do dom, você já lutou tanto, já investiu tanto? Vai abrir mão dos seus filhos, já lutou tanto, já fez tanta coisa? Vai abrir mão da pessoa que ontem era o amor da sua vida, você já fez tanto? Vai abrir mão? Do outro lado tem alguém dizendo: se você não quer, dá para mim. Troca comigo, me vende. Quem está entendendo? Versículo 3, para a gente terminar. Respondeu, porém, Nabote para Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de quem? Dos meus pais. Nabote diz assim: Acabe, no que depender de mim, essa vinha nunca será sua. No que depender de mim, eu nunca te entregarei a herança que meus pais me deram. É como se Nabote estivesse dizendo: não dou, não vendo, não troco, não negocio, não empresto, não abro mão, não desisto. Diz comigo: não dou. Diz mais forte: não dou, não vendo, não troco, não negocio, não empresto, não abro mão, não desisto. É como se Nabote estivesse dizendo assim: Acabe, você pode até querer, mas essa vinha é minha. O Pai deu ela para mim. Eu quero fechar esta manhã, irmãos, mas eu quero que você acorde nesta manhã. Eu quero que você abra os teus olhos nesta manhã. Abra teus olhos nesta manhã. Acabe quer pegar o que é seu e você não está vendo. Acabe quer pegar o que é seu e você não está percebendo. Acabe quer ficar com a tua herança, mas você está distraído. Então nesta manhã eu quero te pedir, por favor, abra teus olhos antes que seja tarde. Depois que Acabe pegar, já era. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Jesus conta uma parábola dos talentos. Me ajuda a lembrar, parece que deu 1 talento para um, 3 para outro, 5 para o outro. 2 multiplicaram os talentos. 1
que tinha um enterrou. E quando o Senhor volta e diz para ele: cadê o talento? O que você fez com o talento? Aí ele falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, que cobra. Então, para eu não perder o talento, eu enterrei o talento. Eu deixei enterrado, guardado para te devolver. Jesus conta a parábola e diz que o Senhor falou para aquele homem: toma desse que tinha um enterrou e entrega para o outro que tinha pouco, mas multiplicou. Ou seja, o que eu aprendo com esse texto? Como é que eu aplico esse texto? Quem também enterra talento acaba perdendo. Quem não usa o talento que Deus deu, uma hora vai perder. Perde como? Pastor, mas eu não vou perder o dom. Você não perde às vezes o dom de fazer, mas você perde o gosto de fazer, a oportunidade de fazer. E quando assusta, já era. Deus está falando com alguém nesta manhã aqui hoje. É tempo da gente abrir os olhos, porque tem alguém doido para fazer no teu lugar. Tem alguém doido para usar o sapato que você está usando, que às vezes você não dá valor. Tem alguém doido para usar a blusa que você está usando, que você não gosta. Tem alguém doido para trabalhar onde você trabalha, doido para pegar a tua vaga. Tem alguém doido para ter empresa que você tem, e você fica lá reclamando, murmurando. Tem alguém que dava o mundo para estar no seu lugar. Tem alguém que gostaria de ter o marido que você tem, porque o que ela tem é 10 vezes pior do que o seu. Tem alguém querendo doido para ter a esposa que você tem, porque a esposa que ele tem é 300 vezes pior do que a sua. Então quando ele senta com você, ele fica pensando: quem dera se a sua fosse dele. Tem alguém doido querendo ter um filho como o teu, ter a voz como a tua, ter a oportunidade como você tem, ter o jeito que você tem. E eu vim te contar nesta manhã: valoriza o que Deus te deu antes que você perca. Porque Acabe faz propostas para a gente o tempo todo: me dá, me vende, troca comigo. Mas Nabote tinha pulso para dizer: se você quer, vai ter que esperar eu morrer, porque eu